E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção do caderno do aluno do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio. Essa é a parte 2 com as atividades 3 e 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. Vou deixar também na descrição o link para várias playlists que eu fiz, onde eu organizei os vídeos que eu já gravei da AP, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, para que vocês encontrem esse material com mais facilidade. Se você gostar desse vídeo e ele te ajudar, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos que sempre vêm por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do caderno do aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. E bora lá! Atividade 3, a expressividade na leitura. Aqui eu não vou ler tudo, pessoal, para dar uma abreviada, o vídeo não ficar muito longo. Mas basicamente o que a atividade faz é dar as definições de parnasianismo e simbolismo, né? E depois sugerir que vocês façam uma pesquisa de um dos autores. Então vocês vão selecionar um dos autores do parnasianismo, que pode ser um desses daqui, ou um dos autores do simbolismo. Então, dessas partes que estão grifadas em azul, escolham um dos autores e façam a pesquisa de um poema de um desses autores. E aí, depois que pesquisou o poema de um desses autores, vocês vão fazer a leitura em voz alta, ou a declamação, ou o vídeo, etc. E aí, essa parte do que exatamente vocês vão fazer com esse poema que foi pesquisado, aí vai depender do professor de vocês, da adaptação que ele vai querer. Se vai querer que seja declamado, ou que seja só lido, ou que seja só pesquisado o poema. Aí depende de cada professor mesmo. 4. Atividade 4. 1. Leia as informações a seguir. Aqui na questão 1, que é a sua leitura, ele vai dar algumas informações, né, sobre realismo, sobre o naturalismo, né, vai falar também um pouquinho sobre o Machado de Assis, e depois ele vai vir para a leitura do capítulo 17, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu não vou ler também essa parte que está aqui em cima, para o vídeo não ficar tão extenso, mas a parte desse capítulo, a leitura é importante para responder as questões. Então vamos lá, aí depois da leitura a gente já responde junto. Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto? Gatuno, sim senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudimos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, numa salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a
subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-los, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária. Repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentada no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado. Pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcelo esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou, e, com um ar enfastiado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não, bradei eu. Não hás de entrar. Não quero. Ia a lançar-lhe as mãos. Era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando o meu desespero, com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes, encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado, sem nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhes as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido, foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça, com um ar de repreensão. Ora você, dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu, quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias, e disse-lhe. Ela sorriu, e foi guardar a joia, enquanto eu descia a escada. A questão 2 não tem, tá, pessoal? Eles pularam sem querer o número 2. 3. Agora associe o capítulo lido às informações abaixo. Brás Cubas, o defunto autor, narra a história de quando viveu em meio a regalias, sendo protegido pela conivência paternal. Nesse capítulo, o autor utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor perceba o relacionamento do protagonista com Marcela, que tem grande interesse nos caros presentes que ele lhe dava. Ainda assim, Das Cubas afirma decididamente que ela o amou, mas é possível perceber que, nesse relacionamento, amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Quando seu pai vê a rapidez com que o rapaz esbanja a herança da família, o envia à força a Portugal, para estudar na Universidade de Coimbra. Considerando o tom irônico próprio do estilo machadiano e o contexto da obra quanto à desmitificação do ideal romântico, qual sua opinião a respeito do início do capítulo? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis? Aqui, pessoal, é uma questão pessoal, é a opinião de vocês. Mas o que tem que ficar mais claro, antes de vocês darem a sua opinião, é que quando ele fala 11 contos de réis, ele está falando da moeda da época, né? Então, eu não sei dizer exatamente quanto que valeria 11 contos de réis hoje, né? É um cálculo meio difícil, mas na época era muito dinheiro. Então, vamos supor que ele falou que ela amou-me durante 15 meses e, sei lá, 50 mil reais.
né? Tipo, enquanto durou os 50 mil reais, ela amou ele. Depois que acabou esse dinheiro, o amor acabou. Basicamente, o que ele está querendo dizer é isso. Então, vocês vão dar a opinião de vocês, né? Tendo em mente essa ideia. B. Que crítica implícita é possível identificar quanto à idealização romântica do amor? Qual é a resposta de Marcelo ao pedido de Brás Cubas? O que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Aqui a gente percebe que tem uma crítica à própria ideia romântica do amor no texto. Então, assim, antes, né, de Machado de Assis, do realismo, né, em períodos anteriores, o amor era tratado de uma maneira muito idealizada, muito romântica, nos livros, nos poemas, etc. E daí depois foi chegando o realismo, né, e foram vindo outros autores com novas ideias e começaram a falar de problemas do amor, falar da relação por interesse, falar de adultério, né, de traições e coisas do tipo, que nunca tinham falado, né, dessa maneira. E então, assim, a crítica está justamente em relações por interesse, no tal do amor, né, põe amor aí entre aspas, por interesse. Aí, com relação à resposta de Marcelo, a gente vai achar no texto. Aqui a gente tem esse trecho em que ele está pedindo para ela ficar com ele, para ela não abandonar ele. Então, tudo que está aqui em azul, né, é o narrador contando tudo que ele falou ali para Marcela, né? Mas o que está em amarelo embaixo é a fala dela. Então, esse trecho, somente o que está em amarelo, é a fala dela, o que ela disse. E, tipo, ele tá lá se declarando, falando, não me deixe, não sei o que, e ela fala, não me aborreça, né? Então, essa é a fala dela, e disso a gente percebe claramente que ela tem ali com ele uma relação de interesse. E aí ele pergunta, né, o que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Revela que, no caso, ela está se relacionando com ele ali, simplesmente que ela não tem, assim, sentimento por ele, né, que não é uma coisa genuína, né, então ela estava só interessada no que ele podia oferecer de bem material para ela. C. Na tentativa de convencer Marcela a viajar com ele, Brás Cubas lança mão de outro argumento. Vem comigo, disse eu, arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. O que há de diferente em relação à primeira tentativa de convencê-la a ir com ele? Comente. Então percebam que quando ele faz toda aquela declaração de amor para ela, falando, vem comigo, não me deixe, etc., que é a parte que eu grifei em azul, ela não quer, ela fala, não, não vou, deixa, não me atormenta, não me aborrece. E depois, quando ele fala, quando ele chega com o pente ali, com os diamantes e tal, e fala, não, vem comigo, eu tenho dinheiro, não vai te faltar nada, né, você vai ter tudo o que quiser, aí ela fala, tá bom, eu vou, né. Então, assim, o que tem de diferente é que na primeira vez ele tenta convencer ela falando dos sentimentos dele, e ela diz que não. E na segunda vez ele tenta convencer ela falando que ele vai ter dinheiro para dar as coisas que ela quer. E aí ela diz que sim. D. No trecho que ela amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer como do Alferes Duarte, nisto o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Como em outros momentos do texto, o narrador apresenta indícios sobre o comportamento de Marcela, o que se pode inferir a respeito do tipo de interesses que ela possuía. Aqui dá a entender que ela se relacionou em algum momento com esse Alferes Duarte, né? Alferes aí é uma posição de prestígio, de poder, né? Então dá a entender que ela realmente só tinha interesse material, né? Nas pessoas com quem ela se relacionava. E nesse capítulo, a palavra trapézio, no trecho trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas, expressa uma metáfora. Pense no significado dessa palavra, os quais nos remetem à ideia de acrobacias, astúcia, destreza. Desse modo, o que se pode inferir sobre o emprego da palavra trapézio nesse texto? Então, a gente pode pensar que na palavra trapézio, tanto das acrobacias, das astúcias que a Marcela tinha para conseguir as coisas que ela queria, né, nos relacionamentos dela por interesse, mas também pode pensar nos riscos que o narrador ali sofria ali, né, nesses relacionamentos, nesse relacionamento, por exemplo, com ela, né, a que ele se submetia. F. Um dos temas da obra machadiana é a abordagem das relações humanas pautadas apenas pelo interesse financeiro. Machado escancara a hipocrisia das personagens que vivem numa sociedade mascarada pelos valores morais do momento. A partir desse capítulo da obra, é possível antecipar a visão que o autor tinha sobre as pessoas e, também, da sociedade da época. A esse respeito, comente sobre a postura de Brás Cubas, a postura de seu próprio pai, o amor em versão do conceito romântico de amor. Então, aqui,
comentando cada um dos tópicos, na postura de Brás Cubas, a gente vê que ele era um jovem irresponsável, ele era um jovem inconsequente, era impulsivo, né? Então, assim, ele tipo, não estava nem aí de torrar o dinheiro da família, né? Ele estava preocupado, assim, tipo, com o momento, com viver aquilo e boa, só, né? Inconsequente, irresponsável, impulsivo. Depois, a postura de seu próprio pai. No caso, o pai do Brás Cubas, ele era mais sensato, mais comedido, e estava preocupado com o dinheiro que o Brás Cubas estava torrando assim ali com mulheres e estava tentando conter o filho, né? Tanto que quis mandar o filho aí para fora para ver se dava uma acalmada ali nele. E depois, por fim, o amor, inversão do conceito romântico de amor, né? Quando ele fala inversão do conceito romântico de amor, ele está falando o seguinte: o conceito romântico de amor, né, que tinha em obras anteriores, é aquele amor assim puro, idealizado, perfeito, né? E aí ele diz que existe uma inversão desse conceito, ou seja, que ao invés do amor ser tratado na obra como puro, idealizado, perfeito, etc., ele não é mais tratado assim, é invertido o modo como ele é tratado. Então ele é tratado dessa maneira invertida em que vai falar dos problemas que existem no amor e nas relações amorosas. Em vez de falar do amor como algo puro, perfeito, né, maravilhoso, romântico, vai falar do amor como as relações que existem amorosas, as relações de interesse, o adultério e etc, né? Que é bastante tema ali, tudo isso da obra do Machado. G. O que se pode dizer a respeito do fato de o autor ter escolhido um defunto autor para narrar a própria história, levando-se em conta que o narrador conhece o caráter de todas as personagens? Aqui tem que pensar o seguinte: quando o narrador começa o livro do Brás Cubas, ele fala: eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Quer dizer, ele não é uma pessoa que era autor, escritor em vida e morreu. Não, ele é uma pessoa normal que morreu e depois de morrer decidiu virar autor, virar escritor, né? Então ele parte desse tema para contar a própria história. Então começa assim o livro: ele morreu e vai falar que ele depois que morreu se tornou autor e aí ele vai contar a história dele. Isso é muito importante para o modo como ele conta, porque ele conhece o caráter de todos os personagens e ele vai falar sem papas nenhuma na língua, ele vai, tipo, falar sem freio nenhum, tudo que ele quiser. Porque, assim, quando a gente se relaciona em sociedade, a gente tem uns certos filtros, uns certos freios, assim, de não poder falar qualquer coisa, tudo que quiser, né, por conta da gente estar se relacionando com as pessoas. Não pode simplesmente falar qualquer coisa que dá na cabeça, né? Para poder viver em sociedade, você precisa pensar no que fala antes de falar, né? E aí não, tipo, ele, já morri mesmo, já tô morto, posso falar o que eu quiser, posso julgar as pessoas como eu quiser, colocar os defeitos como eu quiser, né? E dizer tudo que eu penso a respeito delas, porque eu já morri, o que vão fazer comigo? Né? O que eu vou sofrer com tudo que eu tô falando se eu falar demais? Posso falar tudo que eu quiser, né? Então, assim, o fato de ser um defunto autor dá ele uma liberdade muito grande de falar das personagens, dos defeitos e das falhas das personagens durante a história. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos, se inscreva para ficar sempre ligado. É isso, até a próxima e tchau, tchau!